Eu nunca esqueço o dia em que a médica olhou para mim e falou, com aquela voz calma que os médicos têm quando a notícia não é boa, asterisco, seu filho não tem rim direito. Asterisco foi no terceiro ultrassom, aquele que a gente faz só para confirmar que está tudo certo. Meu marido, o João, segurou minha mão tão forte que doeu. Eu só olhei para a tela, para aquela mancha branca que deveria ser um rim, e não estava lá. A médica continuou falando, explicando que o rim esquerdo estava compensando, que era uma coisa chamada asterisco agênese renal asterisco, que tinha casos de pessoas que viviam normal assim, mas eu não ouvia mais nada. Só pensava, asterisco meu filho vai nascer com um pedaço faltando. Asterisco. A gente saiu do consultório e o João não chorou. Ele só ficou quieto, dirigindo devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse piorar as coisas. Eu é que não consegui segurar. Chorei o caminho todo, com a barriga já grande, as lágrimas caindo no vestido de algodão que eu tinha comprado na feira, aquele com flores amarelas. Chegamos em casa e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Ela não entendeu direito, perguntou se era coisa de comida, se eu tinha comido algo errado. Quando eu repeti, ela ficou muda. Depois só disse, asterisco, Deus sabe o que faz, minha filha. Asterisco, eu desliguei o telefone e me sentei na cama, passando a mão na barriga. O bebê mexeu. Era como se ele soubesse que eu estava com medo. Os meses seguintes foram um turbilhão de exames. Nefrologista, urologista, ecocardiograma, não sei nem o nome de tudo. Cada vez que eu entrava num consultório, sentia aquele cheiro de álcool e papel toalha barato. Os médicos falavam palavras difíceis, mas o que eu mais ouvia era, asterisco vamos esperar para ver. Asterisco esperar para ver se o rim esquerdo aguentava. Esperar para ver se ele ia precisar de diálise. Esperar para ver se ia sobreviver. João rezava todas as noites, de joelhos ao lado da cama, as mãos juntas, a voz baixa. Eu ficava deitada, olhando pro teto, tentando acreditar que Deus ia ouvir. Mas às vezes, quando João não via, eu chorava sozinha no banheiro, com a torneira ligada para ninguém ouvir. O parto foi cesárea, marcado com antecedência. O médico disse que era melhor assim, para controlar tudo. Naquela manhã, eu acordei com o estômago embrulhado, não de nervoso, mas de uma certeza ruim. João me ajudou a vestir a camisa do hospital, aquela que abre nas costas, e me levou para a sala de cirurgia. Quando me deitaram na maca, senti o frio do metal nas costas. A anestesista falou para eu respirar fundo, e foi a última coisa que eu lembro antes de acordar com uma dor latejando na barriga e o João chorando ao meu lado, segurando um embrulho azul. É menino, ele disse, com a voz engasgada. O Mateus. Eles me deixaram segurar ele só um pouco, porque precisavam levar para fazer uns exames. Eu vi os dedinhos dele, as unhas perfeitas, a boquinha pequena. Depois vieram as enfermeiras e o levaram. Fiquei sozinha no quarto, com a barriga vazia e o coração batendo forte. João voltou horas depois com os olhos vermelhos. O rim esquerdo tá funcionando, ele falou. Mas eles querem fazer mais uns testes. Eu não perguntei quais testes. Só assenti. Os primeiros dias foram um pesadelo. O Mateus ficava na UTI neonatal, cheio de fios, e eu só podia vê-lo de vez em quando, através do vidro. Cada vez que eu chegava perto, meu leite descia sozinho, enchendo o sutiã de amamentação que eu tinha comprado achando que tudo ia ser normal. As enfermeiras falavam para eu tirar o leite e guardar, mas eu não conseguia. Ficava olhando para aquelas bombinhas de plástico cheias de um líquido amarelo, pensando que meu filho não ia poder mamar como os outros. No terceiro dia, a médica veio falar conosco. Ela sentou numa cadeira de plástico, cruzou as pernas e olhou pra gente com uma expressão que eu não consegui decifrar. O rim esquerdo do Mateus está funcionando, mas não é o ideal, ela disse. Ele pode viver assim, mas vai precisar de acompanhamento para sempre. E tem uma chance de, no futuro, precisar de um transplante. João apertou minha mão. Eu só olhei para ela. E se a gente rezar? Perguntei. Ela hesitou. A fé ajuda, mas a medicina também. Não era a resposta que eu queria. Quando o Mateus teve alta, a gente levou ele para casa num dia chuvoso. João dirigava devagar, como sempre, e eu ficava olhando pro banco de trás, onde o bebê dormia na cadeirinha, tão pequeno que parecia que ia sumir dentro dela. Chegando em casa, minha mãe já estava lá com umas panelas de comida na geladeira e o cheiro de canela no ar. Ela abriu os braços assim que a gente entrou, mas parou antes de me abraçar, como se tivesse medo de me quebrar. Depois só encostou a mão no meu ombro e sussurrou, asterisco graças a Deus asterisco, enquanto olhava pro Mateus com os olhos brilhando. João foi direto pro quarto do bebê, ajustando a temperatura do ar-condicionado antes de deitar o menino no berço.
Eu fiquei na porta, observando os dedos minúsculos do Mateus se mexerem enquanto ele ainda dormia. Minha mãe veio por trás e colocou uma xícara de chá na minha mão. Asterisco bebe, tá gelado, asterisco, ela disse. Não senti o gosto de nada. Naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, eu fiquei sentada no chão do corredor, encostada na parede do lado do quarto do Mateus. Ouvia cada respiração dele pelo monitor, um barulho fraco que me deixava em alerta. João acordou uma vez, me encontrou ali e não falou nada, só se sentou do meu lado e apoiou a cabeça no meu ombro. Asterisco, a gente dá conta, asterisco, ele murmurou. Eu não respondi. Os primeiros dias em casa foram um turbilhão de remédios, consultas marcadas e ligar para segurar o plano de saúde. Minha mãe ficava o dia todo conosco, lavando as fraldas de pano que eu teimava em usar asterisco, para não irritar a pele dele asterisco. Enquanto João voltava pro trabalho meio sem jeito, como se estivesse traindo a gente por não ficar. À noite a gente se revezava para ficar de olho no Mateus, mesmo com o monitor ligado. Eu acordava suada com o coração disparado toda vez que ele chorava. Uma tarde, enquanto trocava a fralda dele, notei uma marca roxa nova no peito do menino, perto da cicatriz da cirurgia. Meu estômago revirou. Chamei João no banheiro e mostrei para ele, com a voz trêmula. Asterisco, isso não tava aqui ontem. Asterisco, ele passou o dedo com cuidado, depois me olhou sério. Asterisco, vou ligar pra doutora. Asterisco, eu balancei a cabeça, mas já estava pegando o telefone. A médica pediu pra gente levar o Mateus no dia seguinte. Asterisco, pode ser nada, mas é melhor checar, asterisco, ela disse. Aquela noite, eu não consegui fechar os olhos. Fiquei olhando pro teto, imaginando todas as coisas que poderiam estar erradas. João tentou me abraçar, mas eu me afastei sem querer. Asterisco, não é você, asterisco, falei, e era verdade. Era só o medo, aquele nó na garganta que não saía. No consultório, a doutora examinou Mateus com calma, enquanto eu segurava a mãozinha dele que não parava de se mexer. Ela fez umas perguntas, anotou tudo e depois suspirou. Asterisco, vou pedir uns exames de sangue, só para descartar qualquer infecção ou problema de coagulação. Asterisco, João apertou meu joelho debaixo da mesa. Eu só assenti, sentindo o peso das palavras dela como se fossem pedras no peito. Saímos de lá com um encaminhamento pro laboratório e uma sensação de que o chão poderia se abrir a qualquer momento. No carro, João ligou o rádio baixo, como se a música pudesse disfarçar o silêncio. Eu olhava pela janela, contando os postes de luz para não chorar. Asterisco, vai dar tudo certo, asterisco, ele disse. Desta vez eu não acreditei. Chegando em casa, minha mãe já estava na porta, com o rosto marcado de preocupação. Asterisco, e aí? Asterisco, eu balancei a cabeça e passei por ela, levando Mateus direto pro quarto. Não queria falar. Não queria ouvir palavras de conforto. Só queria que alguém me garantisse que meu filho ia ficar bem, e ninguém podia fazer isso. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, eu fiquei olhando pro Mateus pela fresta da porta. A luz fraca do corredor iluminava o rosto dele, tão pequeno, tão frágil. Achei que fosse conseguir segurar as lágrimas, mas elas vieram mesmo assim silenciosas, escorrendo pelo queixo. Me ajoelhei do lado do berço e encostei a testa na grade, fechando os olhos. Asterisco, por favor, asterisco, eu sussurrei. Não sabia para quem estava pedindo. Não importava. Só precisava que alguém em algum lugar ouvisse. Fiquei ali até o pescoço doer, até os joelhos latejarem contra o chão frio. Quando me levantei, as pernas tremiam, como se tivessem esquecido como se mover. Andei até a cozinha, peguei a garrafa de água que tinha deixado na mesa mais cedo e bebi direto, sem copo. A água estava morna, com um gosto metálico, mas engoli tudo igual. O relógio do micro-ondas marcava 3h17. Sabia que não ia conseguir dormir, então sentei na poltrona da sala, a que rangia toda vez que a gente se mexia. Puxei o cobertor que ficava jogado no braço dela e me enrolei, mesmo sem estar com frio. Só queria me esconder. Liguei a TV no volume mais baixo, em algum canal que passava filmes antigos. Não prestei atenção no que era, só deixei as vozes murmurarem no fundo, como se fossem de pessoas numa sala ao lado. Fechei os olhos e tentei não pensar, mas era impossível. Toda vez que pisquei, via o Mateus deitado na maca do hospital, os tubinhos no nariz, a mãozinha dele tentando puxar o oxímetro. Tinha segurado aquela mão com a minha e prometido que ia ficar tudo bem. Mas e se não ficasse? O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da minha mãe. Asterisco, você dormiu, filha? Asterisco. Não respondi. Não tinha forças para mentir, para dizer que estava bem, para fingir que não estava com medo. Guardei o telefone de volta e me encostei na poltrona, olhando pro teto.
Havia uma mancha de umidade no canto perto da luminária. Sempre disse que ia consertar isso, mas nunca sobrava tempo. De repente, ouvi um chorinho abafado vindo do quarto. Me levantei tão rápido que a cabeça girou. Quando cheguei lá, o Mateus estava sentado no berço, esfregando os olhos com os punhinhos. A luz do corredor ainda estava acesa, e ele me olhou como se não entendesse porque eu não estava lá quando acordou. Mamãe, chamou, a voz ainda rouca de sono. Tô aqui, meu amor, falei, pegando ele no colo antes que pudesse chorar mais. O corpo dele estava quente, o cheiro de leite e sabonete ainda grudado na pele. Apertei a bochecha contra o cabelo macio dele e respirei fundo. Tô aqui. Ele encostou a cabeça no meu ombro e suspirou, como se isso já resolvesse tudo. Levei ele de volta para a cama, deitei do lado, e ele se aninhou em mim, a mãozinha no meu rosto. Fiquei olhando pro teto de novo, ouvindo a respiração dele ficar lenta, regular. Desta vez não chorei. Só fiquei ali, contando cada expiração, como se fosse possível medir a vida só por isso. Quando o céu começou a clarear lá fora, ouvi o barulho da chave na fechadura. O Paulo entrou devagar, tirando os tênis antes de pisar na sala. Viu a poltrona vazia, o cobertor jogado no chão, e veio direto pro quarto. Parou na porta, olhando pra gente. Ele tá melhor? Perguntou baixo. Tá, respondi, sem tirar os olhos do Mateus. Dormiu a noite toda. O Paulo assentiu, mas não se moveu. Ficou ali, como se não soubesse se podia se aproximar. Depois de um tempo, sentou na beira da cama e passou a mão no cabelo do Mateus, bem devagar. A gente vai conseguir, disse ele. Não respondi. Não porque não acreditasse, mas porque naquele momento não tinha mais palavras para dar. Só tinha o peso do meu filho nos braços, a luz do sol começando a entrar pela janela, e a certeza de que por enquanto isso era o suficiente. O Paulo ficou ali por mais alguns minutos, a mão ainda pousada na cabeça do Mateus como se quisesse transmitir algo só com o toque. Depois se levantou sem fazer barulho e foi até a cozinha. Ouvi o som da chaleira no fogão, o rangido da torneira sendo aberta. Não me mexi. O Mateus respirava fundo, o peito subindo e descendo contra o meu, e eu não queria quebrar aquele ritmo. Quando Paulo voltou, trazia uma xícara de café na mão. Não me ofereceu, só deixou em cima da comoda e se sentou na cadeira do canto, a mesma onde eu passava as madrugadas quando o Mateus não conseguia dormir. Ele cruzou os braços, olhando pra gente, e pela primeira vez notei como estava pálido, as olheiras fundas debaixo dos olhos. Você comeu alguma coisa? Perguntou. Balancei a cabeça, sem força. Não me lembrava da última vez que tinha comido direito. O Paulo suspirou, mas não insistiu. Ficou quieto, como se também não soubesse o que dizer. O silêncio entre a gente não era desconfortável, só pesado. Cheio daquilo que a gente não precisava falar. De repente, o Mateus mexeu os dedos na minha camisa. Não abriu os olhos, mas a boca se moveu, como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Me inclinei mais, ouvindo a respiração dele. Mãe, murmurou, a voz rouca de sono. Tô aqui, respondi, apertando ele contra mim. Ele não falou mais nada, só aninhou a cabeça no meu ombro. O Paulo se levantou devagar e saiu do quarto. Ouvi passos no corredor, depois o barulho da porta da frente se fechando. Não perguntei para onde ele ia. Sabia que voltaria. O dia passou lento. O Mateus acordou de vez só depois do almoço, ainda grogue, mas com os olhos mais claros. Sentou na cama, espreguiçando, e olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez em dias. Tô com fome, disse. Era a primeira coisa que pedia desde que tinha adoecido. Sorri, mesmo sem querer, e passei a mão no rosto dele. O que você quer? Pão com manteiga. Algo simples. Algo que eu podia dar. Desci para a cozinha, os degraus rangendo debaixo dos meus pés. O Paulo não tinha voltado, mas deixou um bilhete em cima da mesa, asterisco fui na farmácia. Se precisar de mais alguma coisa, me liga. Asterisco, a letra dele era apertada, como se tivesse escrito rápido. Peguei o pão e a manteiga, preparei o prato, e quando voltei pro quarto, o Mateus já estava de pé, olhando pela janela. O sol tá forte, comentou, sem virar para mim. Respondi, colocando o prato na cama. Come aqui. Ele obedeceu, sentando de pernas cruzadas e começou a comer devagar, como se estivesse testando o próprio corpo. Eu me sentei ao lado dele, observando cada movimento. Quando terminou, passou a mão na boca e olhou para mim. Onde tá o Paulo? Saiu. Volta logo. O Mateus assentiu, mas não perguntou mais nada. Ficou quieto, os dedos brincando com as migalhas do pão. Depois, de repente, eu sonhei com a avó ontem. Meu coração deu um salto. Não falávamos da minha mãe faz tempo. Não desde que ela tinha ido embora 2 anos antes, sem nem se despedir direito. O que ela falou?
Perguntei, tentando manter a voz firme. Nada, respondeu Mateus, encolhendo os ombros. Só tava lá, sentada na varanda como sempre. Engoli em seco. Não sabia o que dizer. A minha mãe na varanda com o cabelo preso no coque de sempre, as mãos ocupadas com alguma costura. Era assim que eu também me lembrava dela. Você acha que ela volta? Perguntou Mateus, olhando para mim de lado. Não respondi logo, porque a verdade era que eu não sabia. E porque às vezes a gente mentia para proteger, mesmo sem querer. Não sei, filho, falei finalmente. Mas se ela quiser, a gente tá aqui. O Mateus baixou a cabeça, como se estivesse pensando em algo que não conseguia explicar. Depois se deitou de novo, puxando o cobertor até o queixo. Tá com sono? Perguntei. Um pouco. Ajeitei o travesseiro para ele e fiquei ali, vendo os olhos dele se fecharem. Quando a respiração ficou profunda, me levantei e fui até a janela. O sol ainda estava alto, queimando as folhas das árvores do quintal. Lá embaixo o portão rangeu. Era o Paulo, voltando com 2 sacolas nas mãos. Andava devagar, como se estivesse cansado. Quando me viu na janela, levantou a mão num gesto rápido, quase um aceno. Não sorriu, mas também não precisava. Desci para ajudá-lo com as sacolas. Desci as escadas com cuidado, pisando devagar para não fazer barulho. O Mateus ainda dormia, e eu não queria que nada o acordasse. O Paulo já estava na cozinha quando cheguei, tirando as compras das sacolas com movimentos lentos, como se cada coisa pesasse mais do que devia. Precisa de ajuda? Perguntei, encostando na porta. Ele balançou a cabeça, mas não parou o que estava fazendo. Trouxe umas coisas para fazer um macarrão, disse, tirando um pacote de espaguete da sacola. Achei que a gente podia comer junto hoje. Fiquei quieto, observando as mãos dele, grossas e cheias de calos, arrumando os tomates e a cebola na pia. O Paulo sempre foi assim, falava pouco, mas quando falava, era porque tinha pensado antes. O Mateus tá dormindo, falei, só para dizer alguma coisa. Ele assentiu, sem olhar para mim. Melhor. Precisa descansar. Peguei uma faca e comecei a cortar os tomates sem ele pedir. O barulho da lâmina na tábua encheu o silêncio, e por um tempo foi só isso, o som seco das facadas, o cheiro de alho esmagado, a luz do fim da tarde entrando pela janela da cozinha. A água ferveu no fogão. Paulo jogou o sal sem medir, como sempre. Eu empurrei os tomates cortados para perto dele e lavei a faca sob a torneira, a água fria escorrendo pelos meus dedos. Você tá magro, ele soltou de repente. Engoli em seco. Não respondi.